Bem-vindos a mais um Giro Sindical, esse giro de edição 52. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, e o SINDCT, Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Esse Giro Sindical vai tratar sobre crise hídrica. E ninguém melhor, nem não mais bem posicionado para tratar do tema, do que o presidente do Sincaema, que é o Sindicato de Água, Esgoto e Meio Ambiente, né? Hoje só tem entidade de nome cumprido aqui, esse foi o combinado. Então, eu tenho aqui conosco hoje o José Antônio Fagian. Fagian, obrigada por aceitar de novo o nosso convite. Boa tarde, Renato. Boa tarde, bom dia, né? Eu que agradeço aí a oportunidade, né? Agradeço o convite, né, que você e o DIEESE nos faz, e agradeço a oportunidade de debater aí com a sociedade esse tema tão relevante para todos nós, né? Fagian, vamos começar um pouco do começo? A gente está vivendo um momento muito ímpar no país, em que a questão da informação, ao invés dela ser algo em que se possa confiar, ela virou um objeto de debate e ela traz muitas dúvidas. As informações, elas não têm sido mais confiáveis. Então, nesse sentido, eu gostaria de perguntar a você, com a autoridade que você tem, autoridade positiva do seu conhecimento e da convivência que você tem com o setor, se há uma crise hídrica e o que a caracteriza? Vai faltar água? Tá. Bom, Renata, primeiro sobre a confiabilidade das informações, né? Realmente, infelizmente, nós tivemos um retrocesso grande aí, voltamos à época da Terra plana, né? E aí as informações elas se tornaram mais questão de opinião do que realmente do que os dados dizem, né? Mas de fato a gente está entrando não, né? A gente já vive, né? Uma crise hídrica, né? Você vê que nos últimos 2 anos a média das chuvas foi menor do que a média histórica, né? E assim, esse negócio de crise hídrica, a gente precisa arredondar o conceito, né? Acho que isso é importante, porque a natureza ela tem ciclos, né? E você vai ter períodos onde você tem uma precipitação maior, ou seja, você tem uma quantidade maior de chuvas, e vai ter períodos que você vai ter uma precipitação menor de chuvas, né? Isso tudo é influenciado por uma série de fatores. Então, você tem fatores climáticos, né? A gente passa nesse momento de novo pela Laninha, né? Que é um fator climático importante e que de vez em quando surge. A gente tem outras questões que são muito importantes e a gente tem que observar. Por exemplo, né, pouca gente associa o desmatamento na Amazônia com o ciclo de chuvas, né? Então, isso já está provado cientificamente, né, por vários estudos sérios feitos, que o sistema, né, ele funciona da seguinte maneira: a floresta, né, a floresta amazônica, ela tem um fenômeno que chama evapotranspiração, né, que é o que a floresta pega a água da terra e puxa ela e joga para a atmosfera. Isso forma nuvens, né, que alguns cientistas chamam inclusive de rios, me fugiu agora, mas rios que voam, algo assim, né, rios flutuantes, né? Esse sistema traz, né, a água para o sul e para o sudeste. Então, quando a gente vive esse processo de intensificação do desmatamento na Amazônia, e que foi muito aprofundado agora, né, nesses últimos anos, né, e muito mais ainda agora, né, nesse governo, né, onde o Ministério do Meio Ambiente se tornou um Ministério de Crimes Ambientais, né, vamos dizer assim. Então, isso também influencia, né, o sistema de chuvas, né, e acaba gerando
gerando não, né? Aprofundando isso que a gente chama de crise hídrica, que acaba sendo um ciclo natural. Agora, isso, então, arredondando o conceito, né? Isso não tem a ver com a falta d'água, né? Isso tem a ver aí com o uso da água. Inclusive, por isso, por essa sazonalidade, vamos dizer assim, dos fluxos de água, que se você faz reservatórios, né? Você cria formas, né, de escapar, né, de ter garantias maiores de que não vai faltar água, que não vai faltar energia. O que é importante também dizer que quando a gente fala de crise hídrica, a gente está falando tanto do abastecimento de água, né, então, para a agricultura, para a indústria, né, tudo que você vai produzir no mundo, de um lápis, né, a foguete, você precisa de água no processo de produção, né? E o próprio consumo humano, né? Então, a gente está falando disso e também falando da geração de energia no Brasil, né? Que hoje em torno de 65% a 70% da energia gerada no Brasil, aí, no nosso país, ainda é energia gerada a partir da matriz hidráulica, ou seja, os reservatórios, as hidrelétricas. Então, quando você tem uma queda nessa reservação, quando você tem uma diminuição da chuva, quando você tem o que a gente chama de crise hídrica, você está falando de tudo isso, né? Então, de um problema tanto da energia elétrica quanto do abastecimento de água. E a gente já pode sentir isso, né? Por exemplo, no preço da energia elétrica, né? Que a gente viu aí na conta, mês passado já subiu, por quê? Porque quando diminui a geração hidráulica, ela ainda é muito barata, né, em relação à geração térmica de energia. Né? Então, quando baixa a geração através das hidrelétricas, você tem que ligar as termoelétricas. Então, isso vai subir o preço da energia. Né? Então, tudo isso está colocado. Sobre a questão de desabastecimento, né, da água, né, de água propriamente dito, pensando em São Paulo, por exemplo, né, que é uma grande metrópole, a gente hoje em São Paulo, a gente tem uma situação muito mais confortável do que tínhamos na última grande crise que foi em 2014, né? Então, eu estava vendo dados recentes agora, a Sabesp, ela disponibiliza no site diariamente o nível dos reservatórios, né? Então, se eu não estou enganado, né, são dados bastante antigos, mas estão lá, né? Você consegue acessar. No pior momento da crise hídrica em São Paulo, em 2014, a gente chegou a um total de 14%, né, da capacidade de reservação total. Né? Então, você teve reservatórios como Cantareira, né, que chegaram ao volume morto, ou seja, que a gente diz que ficou negativo, né, que é aquela água que a gente não consegue acessar, e no total a 14%. Hoje, no dia de hoje, eu chequei esse dado hoje, a gente tem lá algo em torno de 50%, né? 50% da reservação total. E na cidade de São Paulo, de lá para cá, teve algumas mudanças, porque aquela crise de 2014, ela provocou a necessidade, criou, né? Criou não, acho que provocou, a necessidade já existia, né? Ela forçou com que alguns investimentos fossem feitos e isso traz uma tranquilidade maior para a população em relação ao desabastecimento, o que não significa que a gente não tem que ficar alerta, né? Porque as coisas podem piorar e a crise se aprofundar. Mas é isso, né? Para iniciar a conversa. Sim, tá bastante claro que a gente está num momento no Brasil de múltiplas crises. E acho que o seu diagnóstico sobre que seria uma crise hídrica, ele é muito exemplificador disso. Falando, a gente tem desde uma questão que está fora do nosso controle, que são os ciclos da natureza, não é permanente, a gente tem regimes de chuvas, eles não são permanentes, eles são sazonais, mas a gente também tem, por exemplo, uma deflorestação, um desmatamento fora de controle que influencia
nos rios voadores que trazem a água da floresta tropical úmida para a gente. Então, o que fica aqui? Tem elementos que a gente pode atuar e tem alguns elementos que a gente tem que se adaptar, porque eles são da natureza. Como você avalia que nesse campo em que depende da ação humana, tanto para adaptação quanto para melhoria, a gente tem se saído? Uma avaliação aqui sobre essa questão, então, portanto, Fagian, do governo federal e do governo estadual. Você que está tão perto dessa questão, porque eu imagino que as pessoas olham para você e falam assim, vai faltar água? Então, Renata, primeiro assim, eu não acho, não. O desmatamento, né? Como você disse que está fora de controle, eu acho que ele não só está fora de controle. Aliás, eu acho que ele não está fora de controle. Eu acho que ele está sob controle, mas um controle de incentivo ao desmatamento, né? Porque, infelizmente, a política ambiental que a gente vive hoje, né? Ela é uma política, tanto é que quiseram, no começo do governo Bolsonaro, colocar o Ministério do Meio Ambiente dentro do Ministério da Agricultura, né? Que são ali atividades que, na maioria das vezes, são, né, contrárias, contraditórias, né? Então, isso indica muito qual que é a política, né, desse atual governo em relação ao meio ambiente. O ministro que saiu agora recentemente, né, que foi secretário, né, de saneamento não, desculpa, de meio ambiente aqui em São Paulo, a gente conhece muito bem ele, né, o Ricardo Salles foi secretário aqui e a gente sabe a quem ele serve, né, então eu acho que tudo isso levou a gente a um imenso retrocesso, né, no que diz respeito às questões ambientais e que, consequentemente, levam a esse tipo de resultado, né? Então, quando você não preserva os mananciais, a gente tem aqui no estado de São Paulo, né? E as coisas já vão se interligando, né? Tentando responder a sua pergunta, né? A gente tem aqui no estado de São Paulo e o Sintaema, né? Com os sindicatos de saneamento e meio ambiente, a gente representa a Fundação Florestal. A Fundação Florestal, ela cuida, e pouca gente sabe disso, né, de reservas ambientais onde a maioria da água que é consumida, ou grande parte da água que é consumida na capital de São Paulo, nasce dentro dessas reservas, em mananciais que estão dentro dessas reservas que são cuidadas pela Fundação Florestal. Aí você associa, né, uma política de incentivo ao desmatamento, há uma política de desmonte, né, e é isso que a gente tem hoje, né, o desmonte do serviço público no geral, né, a gente tem uma campanha organizada contra o servidor público, contra os serviços públicos, né, e a Fundação Florestal está nesse processo também. Aí você tem esse resultado, né? Você tem o desmatamento, a agressão, né, à natureza, e a gente só vai ver isso quando falta a população, infelizmente, né? Ela só consegue perceber isso quando falta água na torneira, né? Que aí não, mas não consegue fazer essa conexão, né? Então, um pouco isso, é o resultado de tudo, né? A gente vive hoje no Brasil uma sindemia, né? Que é uma coleção de várias crises, né? Então, a crise política, uma crise econômica, a crise sanitária, né? E uma crise ambiental, né? Do nosso ponto de vista, né? Por isso que quando eu digo que acho que o desmatamento ele está sob controle, porque a gente sempre tem que perguntar para quem, né? Para quem? Então, o que a gente vê, né? O ministro envolvido com exportação de madeira ilegal, né? Isso um indício claro de qual é o caráter desse governo, né? Então, para o meio ambiente, para a população, né? E que acaba depois gerando, né, no final da linha, essa questão de aprofundar, né, o ciclo de chuvas aí negativo, né? É muito ruim, mas para um grupo pequeno que tomou de assalto o poder, né, eu acho que eles estão ganhando, acho não, tenho certeza que estão ganhando muito dinheiro e para eles está sendo, tá bom e o desmatamento está do jeito que eles gostariam que fosse, né? Não só o desmatamento, mas todo o resto, né?
infelizmente, para o povo brasileiro. Jean, você esteve aqui com a gente no Giro Sindical número 35, junto com a Bianca Diele, e naquela oportunidade nós falamos sobre o novo marco legal do saneamento, que vinha com uma promessa de universalizar o acesso à água, o esgoto, ainda mais numa pandemia em que as pessoas vinham o tempo todo na televisão, lave as mãos, e a gente tem milhões de brasileiros que não têm condições, não têm a possibilidade de abrir uma torneira e lavar as próprias mãos. E naquele momento, uma das questões que vocês dois colocaram foi de que vocês não acreditavam que esse era o problema, nem para a universalização do acesso e nem para uma tarifa mais justa. Nesse contexto de crise hídrica, né, em que tudo pode acontecer, abre-se oportunidades para mais oportunismos, você vê riscos de que as privatizações que estão previstas, que são possíveis agora, a partir do novo marco do saneamento, elas possam voltar com muita força à agenda do governo do Estado, do nosso Estado de São Paulo? Sim, então, até para atualizar, né, de lá para cá foi aprovado, né, a Lei 14, o PL, né, que, se eu não estou enganado, na época ainda era o PL, né, acho que não tinha sido aprovado quando a gente fez essa discussão. A gente estava numa luta para derrotar, né, a lei, mas infelizmente, né, vendo a conjuntura, a gente percebe que ela é extremamente desfavorável para os trabalhadores em todos os campos. A gente está falando em meio ambiente, mas também no saneamento, nos direitos trabalhistas, né? Então, tudo que tem sido aprovado nesses últimos anos tem sido para retirar direito, para precarizar, para entregar patrimônio do povo brasileiro. E foi, né, aprovado o PL, que virou a Lei 14.026, e agora a gente está num processo, né, do início da aplicação, né, da nova legislação, e a gente está começando a ver, né, algumas coisas. Então, já tivemos uma experiência em Alagoas, que foi privatizado lá uma parte importante do serviço na região metropolitana, da capital, e algumas outras experiências que começam a pipocar, né? Mas o projeto, Renata, eu acho que ele é mais amplo, né? Mas com certeza, aqui no estado de São Paulo, né, como é uma característica do governo Dória, a intensidade, né, da privatização ela ainda é maior. A gente tem alguns fatores, né? É que aí a gente fala, porque o saneamento em São Paulo, metade dos municípios é feito pela Sabesp, e depois você tem outras realidades, né? Inclusive alguns poucos municípios que já são privados, né? Privatizados, o serviço é privatizado, e você tem aí empresas municipais, você tem autarquias que estão aí, o que a gente chama de serviços autônomos, né, de água e esgoto, que estão na metade praticamente dos municípios. Mas a gente não tem dúvida, né, que a hora que a coisa se assentar, a iniciativa privada vai para cima, né, desses serviços, e não de quaisquer serviços, né? O que a gente debateu aquela vez, né? O que a iniciativa privada quer, e aí não é nem fazendo, é da essência, né, da iniciativa privada. A iniciativa privada não quer fazer chocolate, não quer fazer carro, não quer fazer muito menos saneamento. A iniciativa privada quer ter lucro, não é isso, né? Não importa qual que é o objetivo final, é o lucro, né? Então, a iniciativa privada, ela já começa a fazer alguns movimentos, né, para ir testando, vendo como é que funciona, e deve ir para cima do que a gente chama de filé mignon, que é os serviços lucrativos, né, de água e esgoto, né. Enfim, e aí a crise hídrica acaba criando, né, dependendo pega os mais desavisados, né, acaba criando um argumento, né, pode criar um argumento, né, que vai dentro do que você está falando, né, porque aí tem a dificuldade da crise hídrica, se você tem algum problema de abastecimento, né, em algum lugar que o serviço é público, com certeza, né, é mais um argumento para
desqualificar os serviços públicos, né? Quando a gente sabe que isso não é verdade, né? Que principalmente no mundo inteiro, né? Essa questão do saneamento da água no mundo inteiro, né? Os principais prestadores de serviços são públicos, os agentes públicos que fazem saneamento no mundo, e aonde a gente tem a iniciativa privada conduzindo, em geral, o serviço é pior, a tarifa é maior, e a gente tem exemplos aqui no Brasil mesmo, né, de situações catastróficas. A gente sempre cita, né, o caso de Manaus, né, que é uma cidade que está dentro d'água, né, literalmente, quase que literalmente dentro da água, e é uma cidade que não tem água tratada, não tem 50% só de abastecimento de água atendido, não tem esgoto, né? E lá, há mais de 20 anos, é uma empresa privada que toca o serviço, né? Enfim, mas nesses momentos de crise sempre surgem oportunidades, né? Essa é a máxima, né? E a gente tem que estar atento para ir desmistificando, né? Essas visões equivocadas. Muito bem lembrado, Manaus, essa capital amazônica linda, e tem sido um palco de um show de horrores das políticas públicas em todos os aspectos, né, Fajan? A gente agora Sim. tem muito a memória da Covid, do desastre, do genocídio que foi a Covid, e lembrando, lave suas mãos à beira do rio sem água dentro de casa, porque falta água? Sim. Não, né? Falta política que leve a água para dentro das casas. Agora, diz uma coisa, no começo, quando você tocou no conceito da crise hídrica, você deixou claro que são múltiplas causas, né? Você falou laninha, você falou do reflorestamento, você falou de outros elementos também aqui, né? E também falou do uso múltiplo da água. Falou, olha, a água, né, a gente usa para várias coisas, uma dessas é a geração de energia elétrica, que a nossa matriz é muito presente, mais de 60% da matriz elétrica brasileira é originada na água. E já aumentaram em muito as tarifas, as pessoas já sentiram demasiado no período recente o aumento do preço das tarifas de energia. E sobre as tarifas da água? A gente vai assistir uma escalada de preços da mesma monta? Qual é o seu palpite? Bom, primeiro, só para reforçar essa questão, né, do conceito de crise hídrica, né? O que eu quis dizer é que você tem a sazonalidade, os ciclos de mais chuva e de menos chuva. Isso é natural e acontece, né? Agora, o que a gente chama de crise hídrica, né, de faltar água ou de faltar energia, mesmo faltar energia, né, por conta da falta por conta do ciclo, aí é um problema de política pública, né, de falta de investimento, de falta de política pública, né. E sobre a questão, e aí falando da questão da energia elétrica também, só introduzindo uma outra coisa importante, né, e a gente falava da privatização do saneamento, a gente passa agora também por um processo de tentativa de privatização da Eletrobras, né? Então, quando a gente pensa na Eletrobras e a gente pensa que um terço da energia consumida no Brasil é gerada pela Eletrobras e que grande parte dessa energia ela advém de hidrelétricas, né, que tem os reservatórios, né, como motor aí gerando energia elétrica. Quando a gente privatiza, né, a Eletrobras, a gente consequentemente privatiza também, né, a água, né, os reservatórios. E aí voltando naquilo que eu acabei de dizer, né, que a busca pelo lucro é o objetivo da iniciativa privada, e a água ela, né, é vida, não pode ser tratada como mercadoria, e quando você tem um agente privado, né, conduzindo uma Eletrobras que gera energia, só que a água tem outras finalidades, será que esse agente ele vai priorizar a água, vai priorizar não, né, ele vai liberar, né, o uso da água, vai deixar de gerar energia e prejudicar o lucro dele e vai autorizar o uso dessa água para
o consumo humano, para a agricultura, próprio turismo, né? A gente vê aí que muitas regiões dependem muito dos reservatórios na questão do turismo, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? E aí, além disso, né, a questão do aumento das tarifas, né, que você vê aí, hoje 65%, 70% é de matriz hidráulica, mas você tem também a energia eólica, né, que pode ter um investimento, outras formas de gerar energia de maneira sustentável. E sobre a questão das tarifas, né, eu, ela aí de novo, né, as coisas vão interligando, né? Eu trabalho na Sabesp, né? Então só para você ter uma ideia, Renata, a Sabesp ela tem três grandes custos, né? Três grandes rúbricas, né? Três grandes custos, né? Que é a folha de pagamento, que são os trabalhadores, né? Que realizam o serviço, os produtos químicos, né? Que são utilizados no tratamento da água e a energia elétrica. Eu não sei te dizer qual dos três aí, como que está agora, qual que é o maior, qual que é o menor, mas com certeza esses três são os três maiores, mais importantes. Eu até arrisco a dizer, com a pequena chance de errar, que a energia elétrica ainda é a maior. Então, só por aí, acho que já dá para a gente concluir né, sobre a sua resposta, né? Então, automaticamente, com o preço, né, da, né, com o aumento do preço da energia elétrica decorrente da crise hídrica, o custo só de produção, aí a gente está falando nem por falta da água para distribuir o coisa que o valha, né? Então você tem o principal gasto, o principal custo da produção de água, ele já vai aumentar significativamente e muito provavelmente a água também vai subir, como não só a água, né? Então tudo vai subir, porque de novo, né? Então você usa energia elétrica em quase tudo, né? Para na produção e isso e, e o produtor, o capitalista, ele não absorve esse gasto, né? Ele vai repassar no produto. Quem paga no final das contas somos nós. Então a gente paga de todo jeito, né? Fica mais caro de todo jeito. Inclusive, né, a própria retomada da economia, né, que a gente espera que aconteça em algum momento, apesar, né, da política equivocada, errática, né, desse governo que está aí, que deve retomar em algum momento, que a gente precisa que retome, né, ela também é atrapalhada, é prejudicada pela crise hídrica, né, que vai jogar, primeiro, para produzir precisa de energia, né? Então, qualquer capitalista do mundo que você vai, para o cara montar uma fábrica, ele vai ver se na onde ele vai montar a fábrica tem disponibilidade de água, tem disponibilidade de mão de obra, tem disponibilidade de matéria-prima e tem disponibilidade de energia, porque senão não produz. Então, você já começa por aí, né? Se você tem um risco e o governo está negando que vai haver, né? É verdade que tem uma situação um pouco mais. O sistema teve algumas modificações, né? Acho que em 2001, lembra que foi a última, uma grande crise hídrica que gerou uma grande crise energética, que teve os apagões. Então, de lá para cá teve algumas modificações, mas ainda não está dado e não está certo, né? Que não vai faltar energia. Então, só isso, por si só, ele já começa a colocar empecilhos ao investimento, porque o grande capitalista, ou qualquer um que vai fazer um investimento, ele tem o risco de não ter energia, ele segura, né? Então, isso já vai também implicando na retomada da economia. Além do que, né, quando o cara que vai, você, que vamos pagar lá, sei lá, 20, 30, 40 reais a mais na conta de energia da nossa casa pelo mês, esses 30, 40 reais é uma cerveja a menos que a gente deixa de tomar, uma peça de roupa que a gente deixa de consumir, o que tira, né, dinheiro da economia real e que vai criando problemas, né, no geral. Um
pouco isso, Renata. Sim, é uma situação muito grave e a gente viu na pandemia já as pessoas com dificuldade pela falta de renda em pagar uma conta de energia elétrica e agora você imagina, como você falou, com esse preço acrescido, né? Fagiane, já que caminhando aqui para o nosso encerramento, eu queria primeiro te agradecer mais uma vez, pela segunda vez que você vem ao Giro, e já te adianto que não vai ser a última, pelo menos não da minha parte, tá? Porque os trabalhadores aqui têm voz e têm vez para tratar das questões ambientais e das questões sindicais, porque trabalhador também trata da questão ambiental, não é mesmo? Não é só da questão sindical, né? Um trabalhador da empresa de água, energia e meio ambiente tem que ser ouvido para a questão ambiental. E como que você, para encerrar, o debate ambiental na categoria, na mobilização, você acha que tem crescido, que talvez por motivos infelizes? Como que você avalia esse quadro, já para a gente fazer a nossa despedida? Tá certo. Não, primeiro, dizer que para mim também está sendo pela segunda vez um grande prazer estar aqui com você e eu só não volto se você não me chamar, né? Mas quando você chamar, nós estamos aqui à disposição, né, para conversar com você, né, e com o seu público dentro dos temas que a gente possa contribuir, né? Então, sem dúvida, vamos estar aqui sempre à disposição. E assim, o debate ambiental é um pouco. Eu tenho feito um paralelo que é o seguinte: como a gente vive um momento de regressão geral, né, Renato? Em todas as esferas da civilidade, vamos dizer assim, né? Nesses últimos tempos, né? Então, o debate ambiental ele é mais necessário do que nunca, mas eu acho que ele fica um pouco obscurecido, né? Pela ideologia que acabou dominando nesse momento e que eu espero que deixe de ser dominante muito rapidamente. Acredito, inclusive, que isso já está acontecendo, né? Que é essa ideia arcaica, né? De que o meio ambiente que a defesa do meio ambiente atrapalha, né? Que a gente tem que desmatar, que o importante é dinheiro, né? E é um negócio tão arcaico mesmo que as pessoas não conseguem compreender, né? Que com o mundo globalizado hoje, essa postura, ao invés de trazer recursos, mesmo para quem quer ganhar dinheiro, né? Para os grandes capitalistas, isso acaba gerando problema, né? E acaba atrapalhando os negócios, né? Infelizmente é isso que acontece, essa ideologia de que acredita que o meio ambiente está em contraposição, né, ao desenvolvimento econômico, ela dominou por um tempo aí, mas já tá sendo superada, né? E sobre o debate na categoria, a gente acaba aqui fazendo e acaba sendo bastante sofrido, né? Porque você pega, né, os nossos companheiros da CETESB, da própria Fundação Florestal, né, que tem um know-how, que são reconhecidos, né, internacionalmente, né, como uma agência de tecnologia ambiental, né, que é reconhecida no mundo inteiro, que durante, sei lá, 40, 50 anos foi sendo construída, né, porque, veja, a quantidade de quadros que a gente tem ali, né, de pessoas que estudaram no exterior, que são referência, então, quer dizer, essas pessoas elas entendem muito melhor do que eu, por exemplo, o que está acontecendo, né, e que isso acaba sendo bastante triste, né, mas a gente tem que fazer, acho que é importante, essa iniciativa aqui, inclusive, é muito importante, e a gente vai superar esse momento, né? Vamos ter aí uma retomada da vida inteligente, né, no país. Eu acho que ela tá aí, né? Vai voltar a florescer como tem que ser, né? E a gente vai conseguir através desse convencimento, desse debate, né, criar uma sociedade mais justa, né, do ponto de vista social, né, que é importante. Eu acho que
a riqueza que a gente tem hoje no mundo daria para todo mundo viver razoavelmente bem, não dentro do padrão de consumo norte-americano, por exemplo, porque aí há uma é inviável, né? Não dá para ter a gente acabaria com o planeta, mas todo mundo ter uma vida confortável, uma vida plena e socialmente, então, né, socialmente justa e também ambientalmente justa, né? Garantindo que a gente não deixe de se desenvolver por não poder usar os nossos recursos, mas usando esses recursos de forma responsável, né, para a gente ter uma vida boa, mas preservando o planeta, preservando as outras espécies, né, porque eles não têm culpa nenhuma da gente estar aqui fazendo esse monte de burrada, e também a nossa própria espécie, né, ou seja, as próximas gerações, né, quer dizer, usar de uma forma que a gente consiga aí sobreviver e garantir, né, que os nossos filhos, nossos netos vão poder respirar ar, né, tomar um banho no mar, que são coisas que estão em risco aí se a gente continuar consumindo os recursos dessa forma. É isso. Tá, Tajão, vamos terminar aqui com esse seu clima de otimismo e de bola para frente, que a gente ainda pode mudar o curso dessa situação. Então, eu te agradeço. Eu sou Renata Belzunces e apresentei mais um Giro Sindical. Tchau, tchau. Seguimos.